Bem-vindo à nossa sexta aula de comandos elétricos. Nesta aula, pessoal, nós vamos falar sobre o dimensionamento de uma partida direta de motor trifásico. Nós já falamos sobre uma partida direta de motor trifásico, já mostramos como ela funciona. Nós sabemos que ela é bastante empregada na indústria, onde se deseja acionar motores, e também em automações prediais, como o bombeamento. Então a importância da gente ver um dimensionamento é nós capacitarmos vocês para instalar essas partidas, especificar os componentes dessas partidas e entender as várias formas de fazer essas partidas, né? Então vamos aqui propor um trabalho, né, uma atividade que a gente vai dimensionar essa partida. Então está aqui o enunciado, ó. Dimensione uma partida direta industrial para um motor trifásico ligado ao 220 volts de corrente alternada, de potência de 4 CV e fator de potência igual a 0,85, que será montada em um painel elétrico. E aí tem como observação que vai ser um comando em 220 volts de corrente alternada. Então olha aqui, para quem não conhece, né, para quem não é da área, nunca viu uma partida direta, né, a gente monta uma partida direta num painel. Nesse painel a gente coloca aqui as botoeiras, a emergência, a chave geral, enfim, tudo que há necessidade de fazer no comando. Então aqui dentro, né, ficam os componentes da partida direta. Normalmente esse painel na indústria fica longe do motor, né? O operador vai trabalhar, vai operar esse painel a uma determinada distância. Dentro desse painel nós vamos ter aí os componentes da partida direta. Ok? Então aí, quais são os componentes? Depende, mas basicamente uma partida tem um sistema de proteção, que a gente vai usar disjuntor ou disjuntor motor, vai ter contatores e sistemas de proteção como relé térmico, disjuntor e também disjuntor motor, né, quando a gente faz a proteção. Então vamos ver aqui as formas de fazer e algumas considerações, né, considerações e fórmulas inclusive. Tá? Então, ó, para dimensionarmos um comando de partida, sempre iremos utilizar a corrente nominal dos motores. A gente sabe que os motores, no momento de partida, a corrente ela é muito elevada. Ela chega a ser de 7 a 8 vezes a corrente normal ou a corrente nominal de partida. A corrente de trabalho ou a corrente nominal de partida. Então, o que a gente vai ter que usar para dimensionar a partida? A corrente nominal, a corrente de trabalho, tá? A maioria dos motores, né, tem em sua placa especificado ou em HP ou em CV. Né? Um HP é aproximadamente 735 watts. E um CV é igual aproximadamente, nós vamos considerar em nossas contas, aproximadamente 736 watts. Então, para determinar a potência em watts, né, eu vou usar uma regrinha de 3 simples. Ou seja, a potência em watts vai ser o valor em CV vezes a potência que eu desejo lá. Nós vamos ver isso daqui a pouco numa continha, tá bom? A tensão de trabalho da nossa região é, na maioria das vezes, 220 trifásico. Mas isso pode mudar dependendo da aplicação. Você pode estar trabalhando num local, numa indústria, que a alimentação do painel é em 380 ou em 440. Mas casa de bomba, por exemplo, de prédio, essas coisas, normalmente é 220 volts trifásico. Então a maioria das vezes vocês vão se deparar com uma partida direta que trabalha com 220 volts trifásicos, ok? Para calcular a corrente nominal, nós vamos usar aquela velha conhecida, a nossa fórmula da potência trifásica, né? Potência, a tensão, vezes a corrente, vezes cosseno φ, vezes raiz de 3. Virando essa formulinha, nós temos que a corrente nominal é a potência dividida pela tensão cosseno φ vezes raiz de 3. Então essas são as considerações, são as coisas importantes aí que você deve guardar quando a gente vai dimensionar uma partida direta. Vamos ver as formas de fazer, né?
Basicamente, pessoal, existem duas formas de você fazer a partida direta. As formas são, a primeira forma que a gente está vendo aqui, ó, tem um relé térmico aqui, ó, para fazer a proteção. Eu tenho um conjunto de fusíveis e um disjuntor aqui, um trifásico. E para fazer a proteção do motor eu uso um relézinho térmico. O comando pega a alimentação aqui, para fazer a proteção do comando aqui eu uso um disjuntorzinho bifásico e ele vai alimentar toda a parte do meu sistema que nós já estudamos uma partida, estudamos exatamente essa partida lá. Também estudamos essa outra aqui, ó, onde eu tenho aí uma proteção feita com um disjuntor motor. O disjuntor motor dispensa o uso do relé térmico, né, porque ele faz a proteção contra a sobrecarga. E alguns modelos também fazem a proteção contra a falta de fase. Se houver falta de diferença de fases, ele também desarma, né? Então aí eu vou usar uma configuração um pouquinho diferente, né? Como na primeira vez, ó, eu uso aqui fusíveis, desculpa, para fazer a proteção aqui, uma chavinha geral, um disjuntor motor para fazer a proteção do motor e um disjuntor bifásico para fazer a proteção do diagrama de comando. Então essas duas configurações são as configurações que a gente usa quando a gente vai encontrar na maioria das vezes dos sistemas que já estão implantados. Mas depois a gente vai ver que agora a indústria está pedindo que a gente faça essas configurações em 24 volts, mas esse assunto nós vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então olha só, dimensionar uma partida, né, fazer o quê? Por exemplo, vamos pegar aqui das duas formas, vamos pegar a primeira forma que a gente usa relé térmico. Né? Então, para dimensionar uma partida com relé térmico, significa o quê? Dimensionar os cabos aqui, ó, os cabos que eu vou ligar ao motor, né? Qual vai ser a bitola do cabo, né, em milímetro quadrado. Dimensionar esse fusível aqui, o fusível F1. Né? Dimensionar aqui qual é o contator aqui, o contator K1. Né? Dimensionar o disjuntor tripolar aqui, ó, o disjuntor trifásico, que eu vou colocar aqui o DJ1, e dimensionar esse disjuntor bipolar aqui, né? Ou seja, e especificar o relé térmico. Né? Então, quando eu dimensiono essa partida, eu preciso especificar cabo, fusível, contator, disjuntor tripolar, disjuntor bipolar e relé térmico. Se eu estiver fazendo uma partida direta com o disjuntor motor, então eu preciso também especificar praticamente as mesmas coisas, o que muda é que eu não tenho relé térmico. Então, em vez de especificar o relé térmico, eu vou especificar um disjuntor motor. Também preciso especificar o cabo, né, a espessura do cabo que vai alimentar aqui. Preciso especificar o fusível, o contator que vai aqui. Preciso especificar aqui, ó, o disjuntor motor, que é esse cara que vai aqui. E o disjuntor bipolar, que vai fazer a proteção do comando. Então aqui eu tenho estes 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 elementos aqui para dimensionar. Então, uma partida eu sou obrigado a falar sobre disjuntor motor e a outra eu sou obrigado a falar sobre relé térmico. A indústria também, pessoal, pede agora, atualmente, que a gente faça esses mesmos comandos, né, com 24 volts. Não é o caso do nosso exemplo aqui agora. Mas por que a indústria está pedindo, né, que a gente faça os comandos em 24 volts? É para atender as normas de segurança na área de elétrica, segurança em máquina, segurança elétrica, a NR12 e a NR10. Né? Então, mas por que eu vou usar 24 volts? Porque a gente acredita que 24 volts é um limite mais seguro do que os valores de 115 e 220 VCA que a gente estava usando nos painéis. O operador vai ter contato com as botoeiras e pode tomar choque nas botoeiras. Então, para evitar algum acidente, nós vamos diminuir então a tensão de trabalho das botoeiras, okay? E contatores. A tensão de corrente contínua também é mais eficaz em lidar com quedas de circuitos causadas por correntes altas.
pois trabalha com limitadores para a proteção dos curtos-circuitos. A gente consegue fazer uma proteção mais eficaz, usando fonte chaveada principalmente, né, nos painéis de comandos. E muitas vezes, na maioria das vezes, os painéis de comando eles ficam longe efetivamente do motor, né, do acionamento. Então a distância é importante e o acionamento em corrente contínua acaba se mostrando mais eficaz, né, porque eu vou ter menor perda aí no trajeto, ok? E aí, lógico, eu vou atender a norma NR12, que fala de segurança em máquinas, e a NR10, que fala em segurança da área de elétrica, né? Essas duas normas têm capítulos que buscam evitar o contato direto do operador com a máquina ou com o equipamento elétrico que está sendo utilizado. Então aí nós vamos atender a essa norma, né? O que muda, né? A parte do diagrama de potência não muda, né? Ou seja, fica tudo igual, né? O que vai mudar é a parte de comando, né? Lá na parte de comando eu vou ter os componentes, a mesma configuração, porém os componentes especificados para 24 volts de corrente contínua ou 24 volts de corrente alternada. O que significa que eu vou ter que acrescentar um transformador para baixar a tensão lá de 220 para 24 VCA, ou ainda usar uma fonte de 24 volts. Atualmente, vários fabricantes já fazem essas fontes de 24 volts protegidas. Então, tá ficando bem legal montar os comandos de 24 volts. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que usar aí um fusível ou disjuntorzinho para proteger o comando. Isso não exime, né, não retira o fusível ou o disjuntor para proteger o comando. No nosso caso, nós vamos trabalhar com as partidas em 220. Então, olha aqui, ó, os exemplos em 24 volts, né? Que a gente estava falando aí que atende a NR10 e a NR35. Ó. No primeira forma de fazer, ó, parte aqui de comando não mudou, né? Aliás, a parte principal não mudou. O que mudou foi só esse detalhinho aqui, ó. Ele ganha um transformador aqui para baixar a tensão. Ou então ele ganha aqui um transformador e uma etapa de retificação, ou ainda substituir esse transformador e essa retificação a uma fonte chaveada. E aí eu estarei atendendo a NR35, que fala de segurança em máquinas e equipamentos, ok? Então vamos ao que interessa. Nós vamos calcular uma partida para 220, porque tem bastante partida ainda aí no mercado que trabalha assim, e a gente não vai trocar o comando todo, né? Já que está lá operando, a gente muitas vezes vai fazer manutenção, verificar uma especificação. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje, ok? Então, como é que eu vou fazer o cálculo da nossa corrente lá, né? Voltando então ao nosso enunciado, né? Lá no nosso enunciado dizia o seguinte: dimensione uma partida de comando, dimensione um comando de partida direta industrial para um motor trifásico ligado ao 220, CA de potência de 4 CV e fator de potência igual a 0,85, que será montado em um painel elétrico. E o nosso comando vai ser em 220 VCA. Primeira coisa que a gente tem que fazer é converter os 4 CV de CV para watts. Então a potência em watts é igual a CV vezes 736. Então vai ficar 4 vezes 736, vai dar 2.944 watts. Usando a fórmula da potência, né, dá uma virada nela aí, a gente vai chegar que a corrente nominal é a potência dividida pela tensão vezes o cosseno φ vezes raiz de 3, né? Dividido por U vezes cosseno φ vezes raiz de 3. Substituindo os valores, nós vamos chegar a uma corrente nominal de aproximadamente 9 amperes, 9,08. Então, a nossa corrente vai ser de 9 amperes, ok? Esse valor é importante para a gente dimensionar os componentes da nossa partida. E a gente sabe que a corrente de pico de um motor, a corrente mínima de pico, é de 7 a 8 vezes a corrente nominal. Usando o número 7 é um bom valor. Então a gente faz a seguinte conta. Pega a corrente nominal aí, que é de 7 amperes, e multiplica, de 9 amperes, e multiplica ela por 7.
Então eu vou ter uma corrente de pico de partida aí de 63,53 amperes, o que corresponde a aproximadamente 64 amperes de pico. Então esse motor de 4 CV, né, 2.944 watts, ou seja, esse motor que tem aí aproximadamente 3 kW, né, 2,9, 3 kW de potência, ele usa na partida aproximadamente 9 amperes. Então eu vou buscar componentes nos catálogos dos fabricantes de fios, de contatores e de componentes elétricos, esse número, o 9. Ok? Primeira coisa que a gente precisa de mencionar é o fio. O fio é normalizado, né? Se nós vamos usar um fio normalizado, os fios normalizados são os fios PVC 70. Ok? Eu retirei aqui da tabela da NBR 6148 os fios normalizados para o PVC 70. O fio tem que suportar a corrente de pico de partida do motor. Então, se eu observar aqui, né, nessa tabelona maior aqui, a gente vê a bitola do fio, né, qual é o milímetro, eles começam em 1,5 milímetro e vão terminar aqui numa seção de 500 milímetros, né? Nós vamos utilizar um fio que suporte aí a corrente de pico. Lembra lá, nossa corrente nominal era 7 e nossa corrente de pico era 64. Então eu vou precisar de um fio que suporte uma corrente de 64 amperes. O ideal seria que tenha um fator de segurança de 20%, 64 mais 20% vai dar um pouquinho mais que 64. Um fio de 16 milímetros aqui, ó, ele suporta uma corrente de 66 amperes. Então aí eu posso trabalhar com um fio de 16 milímetros. Né? Antigamente, os fios eram especificados em bitola AWG. Então, você pode ainda encontrar algumas tabelinhas que trabalham com AWG. Né? 16 AWG não corresponde a um fio de 16 milímetros de bitola de 16 milímetros. Veja aqui, ó, nessa tabelinha, ó. Um fio 16 de bitola 16 AWG corresponde a uma seção de 1 milímetro quadrado. Então cuidado na hora de especificar. Muitas vezes, fio 16, é 16 AWG, não, 16 milímetros, hein, pessoal? Então, o cabo escolhido aí vai ser um cabo de 16 milímetros, ok? Mesmo porque, ó, 16 AWG suporta uma corrente máxima de 14 amperes. Ele é muito mais fininho do que um 16 milímetros, né? Então, olha aqui, o nosso cabo escolhido ficou sendo o cabo de 16 milímetros, porque eu tenho aqui que suportar uma corrente de 64 amperes lá, que a gente calculou, né? O próximo item a ser especificado são os fusíveis. Né? Pelo fato do motor ter uma corrente de partida muito elevada, né, 7 vezes a corrente nominal, os fusíveis eles não podem ser fusíveis rápidos. Né? Muitas vezes a gente escolhe fusíveis errado. A gente quer que o fusível, no momento de um curto-circuito, atue o mais rápido possível. Mas no motor ele não pode atuar rápido, porque se ele atuar rápido, aquele pico de corrente, né, de 3 a 5 segundos em que o motor eleva a corrente lá para a sua corrente de pico, vai acarretar a queima do fusível. Então o fusível que eu tenho que usar é um fusível que suporte a corrente de pico de partida. Então a especificação do fusível deve ser fusível com retardo, né? A gente chama de fusíveis retardados. E aí tem os dois tipos de fusíveis que a gente pode usar. A gente pode usar o fusível NH, o aspecto dele é esse aqui, ó, e está aqui no seu suporte. Para retirar ele do suporte aqui a gente tem uma ferramenta para retirada, que é essa aqui, né? Parece um cabo é um cabo, na verdade, né? com um elemento aqui que engata nas orelhinhas aqui do fusível para puxar ele. Então eu preciso de uma ferramenta específica para retirar. E tem o Diezed aqui, que a bitola e a cor da bolinha aqui, né, da espoletinha, vai dizer qual é a corrente dele. Lembra lá, nós calculamos uma corrente nominal de 9 amperes, ok?
Então aí eu recorro às tabelas, né? Fui lá numa tabelinha de fabricante de fusível NH e descobri que o NH00C-10-500 é um fusível do tipo retardado, né? E aí o NH00C 10-500UR é um fusível ultra rápido. Então essa é a brincadeira, né? Eu vou ter que especificar aqui, ó, um fusível que não tem as letrinhas UR, né? Se eu for especificar um NH. E se eu for especificar um diazed, vai ser uma corrente nominal de 10 amperes também, cuja cor vai ser vermelha. Ok? Então aí eu vou especificar fusíveis de 10 amperes. Sempre vou usar a corrente nominal para especificar fusíveis. E no caso dos disjuntores agora, né, pessoal? No caso dos disjuntores, né, nós vamos trabalhar com disjuntores de classe de curva C. Né? Por que curva C? Do mesmo motivo que a gente usou fusíveis com retardo. A corrente, eles têm que suportar a corrente de pico de partida do motor. Então, se eu olhar um catálogo de fusíveis, de disjuntores, né, a gente vai ver que tem o curva B e o curva C. Basicamente, o curva B é para elementos que não possuem reatância, né, resistência. O curva B se aplica à resistência. E o curva C são para componentes reativos. Né? Então, como eu vou usar motor, eu vou usar um curva C. Então, dois fusíveis que eu vou usar aqui. Eu vou usar um para o meu para proteger o meu motor lá, né? E o outro para proteger o comando. Olhando a nossa tabelinha aqui, ó, desse fabricante da Schneider, a corrente nominal menor que eu tenho aqui, ó, é para 6 amperes. Né? E o curva C, ó, é o K32A2C6. Né? Então eu vou especificar esse cara aqui, ó, K32A2C6, fusível de 6 amperes, curva C. Tá? E para o tripolar, fusível, ó, de 10 amperes, K32A3C10. Você fala, professor, o senhor está especificando fusíveis e disjuntores para corrente nominal. O meu fio vai suportar 63 amperes. Isso mesmo. Então eu posso especificar disjuntores também na ordem que vão proteger o meu fio. O meu fio suporta até 66 amperes. No pico eu vou usar 64 amperes. Só que aí o que acontece? Eu vou proteger, a instalação vai ficar protegida, os fios vão ficar protegidos com os disjuntores, né? Mas para essa nossa partida aí vai sobrar a proteção. Então é preferível que você faça uma proteção mais sensível do que uma proteção para apenas contra curto-circuito, né? Já que eu tenho a proteção magnética, e por que não usá-la, né? Então aí eu vou usar disjuntores para corrente nominal, ok? Vou usar disjuntor para corrente nominal, porque de verdade ele tem que suportar o pico de partida. O que eu posso fazer é que se o meu motor estiver partindo fora da curva dele lá, ele vai consumir no momento da partida mais que 7 vezes a corrente nominal. Então, aí, em vez de usar um fusível de 10 amperes aqui, eu posso usar um fusível de 16. Mas aí é só depois que você instalou mesmo e viu se a máquina está partindo corretamente. Mas no nosso dimensionamento, né, físico, nós vamos dimensionar aí para corrente nominal, ok? O próximo componente que a gente vai ver é o contator. O contator, pessoal, ele é especificado pela tensão e pela potência de trabalho. Então eu vou dar uma olhada no catálogo. Aqui eu tenho um catálogo que foi retirado da VEG, né? E eu olho aqui, ó. Nós vamos trabalhar com uma potência de motor trifásico, né? 4 polos, 60 Hz a 1800 RPM. Então nós vamos trabalhar aqui com uma tensão de 220 a 230 volts. A nossa potência em quilowatts
aproximadamente 3, que é 2,9 um pouquinho lá, né? 2,9 que nós calculamos, 9,4. Então, ó, 3 kW é um motor de 4 CV. Confere, beleza. Se eu estivesse trabalhando de 380 aqui, ó, eu ia pegar aqui um motor de 4, o menor que eu tenho aqui é o de 5 CV. Né? Esse contator vai suportar uma corrente máxima aqui, ó, de 12 amperes, mas é o especificado pela WEG para trabalhar com um motor de 4 CV. Então eu não dou muita bola aqui, ó, por esse valor de corrente, não. Eu vou aqui pela potência nominal do emprego, tá? Sempre especificar aqui pela potência nominal. Então a potência nominal aqui é um 3/4 de CV, né? Eu vou usar então aqui, eu vou também olhar se eu preciso de contato auxiliar, né? Aberto, fechado. Então eu escolhi um bom aqui, escolhi um que tem um contato aberto, que tem um contato aberto, que tem um contato fechado. Então eu escolhi um bom aqui, ó. Um que tem um contato aberto, um que tem um contato fechado e que ele tem a possibilidade de colocação de bloco auxiliar aí, tá? Então eu olhei aqui no catálogo e vi esse CWM121130. Então como é que eu especifico então esse cara, né? Especifico pela potência e pela tensão. Então eu vou trabalhar contator de 3 kW, 4 CV, para trabalhar em 220 volts. Próximo componente a ser especificado. Então vamos imaginar, eu tenho aqueles dois tipos de partida, né? Eu tenho partida usando o relé térmico, né, que é o relé de sobrecarga, ou usando o disjuntor motor. Vamos imaginar que eu vou trabalhar com um relé térmico, né? O relé térmico, pessoal, ele tem aqui, ó, um botãozinho para fazer aqui o ajuste da corrente, ok? E nós calculamos uma corrente nominal de 9 amperes. Então, precisa olhar no catálogo um camarada que fique na faixa dos 9 amperes, ok? Vamos ver o catálogo, então. Olha aqui, ó, aqui esse relé eu tirei da Siemens, né? Esse relé de sobrecarga, eu tirei do catálogo da Siemens, né? E aí eu olhei lá, a potência, eu fui lá na potência, a potência é de 4 CV. 4 CV, eu falei, mas o 4 CV ele vai ajustar de 5,5 a 8. Falei, poxa, minha corrente nominal é 9. Então não dá para usar um relé de sobrecarga que faz ajuste de 5,5 a 8. Eu tenho que usar um relé de sobrecarga, né, de 6,4. Ó, 6,4. Que vai ter um ajuste de 7 a 10. Opa, aí ficou bom, né? Ó. Ou até um de 7,5 a 5,5, né? Ó, que eu vou ter de 9 a 12. Mas o de 7 a 10 aqui, ó, fica perfeito, porque fica no finalzinho da faixa dele lá. Né? E se precisar dar uma reduzida, eu posso deixar ele mais sensível. Então aqui, ó, esse relé de faixa de 7 a 10 vai ser perfeito para o meu motorzinho que a gente acabou de calcular. Então, especificação desse relé, faixa de 7 a 10. Porém, eu podia estar especificando uma partida mais moderna, usando o disjuntor motor, né? Lembra que eu falei que o disjuntor motor, ó, ele também tem ajuste de corrente de sobrecarga, aqui, ó, overload e release, ó, ajuste de sobrecarga. E esse modelo específico, o MPW25, ele é sensível à perda de fase, né? Ou seja, se uma das fases de motor cair, ele desarma devido à diferença de fase. Então ele também é um diferencial, né? Um interruptor diferencial, isso é importante. Outra coisa é que ele também atende a NR10 no quesito de segurança de bloqueio, né? Eu também posso colocar aqui nessa manopla aqui, né, um cadeado, né? Outros elementos, outras apresentações
como essa aqui, ó, apresentam um contato, a mesma brincadeira, um local aqui onde eu posso colocar um cadeado aqui para evitar a manobra. Esse cara aqui, ó, ele tem um contato auxiliar aqui que é desejado quando a gente quer trabalhar com um comando. Então aí eu especifico o disjuntor, motor, mais um bloquinho de contatos auxiliares. Esse também é necessário especificar um contatinho de bloco auxiliar que vai do seu lado aqui, ou às vezes, dependendo do modelo, ele é acoplado no próprio disjuntor motor. Vamos então olhar o catálogo do disjuntor motor, né? E ele tem um catálogo parecidíssimo com o do relé de sobrecarga. É lógico, ele faz a mesma função. Então, se eu for lá buscar, né, para um motorzinho de 4 CV 3 kW, eu vou ter ajuste aqui de 5,5 a 8. Mas não vai dar certo, porque nós calculamos para a nossa partida com aquele fator de potência 9. Então, de verdade, eu vou precisar aqui, ó, usar de potência de 6 a 4,5, que vai ter um ajuste aqui de 7 a 10. Então, é a mesma faixa do relé de sobrecarga, de 7 a 10. Então, o nosso disjuntor motor escolhido vai ser um disjuntor na faixa de 7 a 10. Então, olha só como é que ficou. Lá no enunciado estava assim: dimensione uma partida de comando. Dimensione um comando de partida direta industrial para um motor trifásico ligado a 220 volts, de potência de 4 CV e fator de potência igual a 0,8. Nós chegamos a uma corrente nominal lá de 9 amperes e uma corrente de pico de partida de 64 amperes. Então aí, observando os catálogos, né, nós vimos que se eu for montar uma partida com relé de sobrecarga, aquela primeira lá que não usa o disjuntor motor, o cabo é de 16 milímetros. Se eu for montar uma partida com disjuntor, o cabo continua sendo de 16 milímetros para suportar a corrente de pico de partida. O fusível é 10 amperes. Eu escolhi um fusível NH com retardo. Poderia ser um diesed, mas tem que ser com retardo. Então aqui eu escolhi, ó, NH com retardo. Tá? Ambas as vão usar o mesmo fusível. E o nosso contator. Nosso contator é o de 3 kW para 4 CV. Aqui eu tenho a especificação do contator, é igual. Na configuração onde eu trabalho com relé de sobrecarga, eu tenho que especificar 2 disjuntores. Um para o motor, portanto um disjuntor tripolar, e um para o comando. O do disjuntor tripolar, eu coloquei 10 amperes, porque a nossa corrente nominal ela é de 10 amperes. Né? Mas se eu quiser proteger os fios, né, o nosso fio, o fio de 16 milímetros, suporta a capacidade máxima de corrente de até 66 amperes. Então esse disjuntor tripolar poderia ter capacidade de até 63 amperes. Mas eu coloquei um disjuntor de 10 para deixar essa proteção bem espertinha, né? Esse disjuntor tem que ser classe C para suportar o pico de partida do motor. E para o comando, o menor disjuntor que a gente tem é o disjuntor de 6 amperes. Também vou usar um classe C porque a carga é indutiva. Né? E o relé de sobrecarga, a gente viu que a faixa que a gente tem que usar é a faixa de 7 a 10 amperes. Ficou igual ao nosso disjuntor motor, de 7 a 10 amperes com contatos auxiliares. Okay? Lá o nosso relé de sobrecarga já tem o contato auxiliar, eu não preciso especificar o contato auxiliar. Então está aí a nossa resposta, a nossa partida dimensionadas. Tanto com relé de sobrecarga, quanto com disjuntor motor. Então agora eu vou convidar vocês a fazerem as questões lá no sala de aula para validar a sua presença. Ok? Então respondam lá no sala de aula as 3 questões lá. Dá um pulinho lá no sala de aula, resolve as questões e por hoje tá de bom tamanho. Até a próxima, pessoal.